me. Bem-vindo ao Watchmode Brasil, e hoje nós vamos analisar detalhes que só os verdadeiros fãs da Nintendo vão perceber em Super Mario Galaxy, o filme. E a menos que você queira ter todos os easter eggs revelados, e se você ainda não assistiu o filme, cuidado com os spoilers. É hora do martelo. O filme Super Mario Galaxy pega emprestado alguns elementos musicais dos jogos, mas o destaque vem antes mesmo do filme começar. Quando o logo da Illumination aparece, os Minions já entram nas palhaçadas de sempre. E em vez de uma corrida de kart, como no filme anterior, eles causam o caos ao som de uma música bem conhecida. É o tema Hammer PGM, de Yukio Kaneoka, do Donkey Kong original. A música tocava quando Mario, ainda chamado de Jumpman, pegava o martelo para quebrar os barris. Fãs de Super Smash Bros. Conhecem bem. É o Item Hammer, que faz todo mundo sair correndo enquanto você fica praticamente imparável. Bilhete da Peach para o Mario. Ao partir com o Toad em busca de Rosalina, Peach deixa um bilhete para o Mario e os seus amigos. Ao ler a mensagem, somos presenteados com uma homenagem à abertura de Super Mario 64. Essa aventura de 30 anos atrás começava com a narração de Peach convidando Mario para o seu castelo para comer bolo. Dear Mario, please come to the castle. I baked a cake for you. É claro que ele teve que superar alguns obstáculos antes de conseguir um pedaço. Thank you so much for playing my game. Na versão em inglês de Mario 64, a voz da Peach foi feita por Leslie Swan, ex-editora sênior da Nintendo Power. Super Mario Galaxy, o filme, recria a abertura desse jogo com o rosto da Peach ao lado do bilhete. Dessa vez não tem menção a um bolo, até porque, com a pressa que a Peach saiu, nem deu tempo de preparar um. Toad, pack our things. Pirâmide invertida. Reencontrando Mario e Luigi, vemos os irmãos trabalhando como encanadores, no meio do deserto, onde há uma pirâmide de cabeça para baixo. A gente tem mesmo que admirar a lógica desse universo, né? A pirâmide invertida é um ponto de referência do Reino da Areia em Super Mario Odyssey. Mario e Luigi chegam em motocicletas, no estilo que virou o padrão desde Mario Kart Wii. Eles são recebidos pelos Tostarenas, cuja aparência esquelética e celebração da cultura mexicana se inspiram no Dia dos Mortos. Oh, you're here now. Ao investigar o problema de encanamento, os irmãos encontram um novo amigo, o Yoshi. Como só trouxeram duas motos, o Luigi precisa correr em dupla com o dinossaurinho. Who is this? Yoshi. Abelha Rainha. Issa Rae fez uma participação especial como a Honey Queen, a abelha rainha, uma abelha gigante que não fica nada satisfeita com o fato de nossos heróis terem atravessado seus campos com o castelo. Bowser até se oferece para cumprir pena na prisão em nome dos outros, mas não fica acorrentado por muito tempo. Don't move, I'll be right up. A abelha rainha fez a sua estreia no Super Mario Galaxy original e reapareceu na sequência de 2010. Presente na Galáxia da Colmeia e na Galáxia do Pulo Melado, essa abelha rainha é uma aliada nos dois jogos. Infelizmente, no filme, Mario e Luigi não ficam tempo suficiente para vestir os seus trajes de abelha. Pelo visto, faltaram cogumelos abelha. Mario Maker. Ao final de mais uma aventura, Peach está pronta para retornar ao seu castelo no Reino Cogumelo. Mario e Luigi, porém, esqueceram de avisar que o castelo meio que foi destruído na ausência dela. Mas nada que eles não consigam reconstruir do zero. A Rosalina então tira um capacete de construção direto do Super Mario Maker, aquele jogo que permite aos jogadores criarem as suas próprias fases no estilo de vários títulos da franquia Mario. Nesse filme, a montagem é feita com gráficos em 16 bits, direto do Super Mario World. A ideia também lembra o modo história do Super Mario Maker 2, em que o castelo desaparece e o Mario precisa juntar moedas para construir outro. Participação especial de Donkey Kong.
Apesar de terem tido um papel importante no filme anterior, os Kongs quase não aparecem no filme de Super Mario Galaxy. Talvez porque o filme já estivesse bem cheio e um spin-off focado neles pareça inevitável. Is this what you came for? Pelo menos tivemos uma breve participação especial do Donkey Kong, enquanto o recém-nascido Yoshi perambulava pelo Brooklyn. Durante a montagem, Yoshi encontra o Donkey Kong em um canteiro de obras, perturbando a paz, assim como fazia no clássico jogo de 1981. Felizmente, ele não sequestrou Pauline, embora, considerando que ela é a prefeita, o Kong ainda esteja causando confusão na cidade dela. Se ao menos o Mario estivesse por perto para dar um jeito no gorila, mas sempre dá para chamar esse cara. Ele parece ter experiências em saltos. Power-ups. Cogumelos e flores de fogo foram apenas o começo. O filme Mario Galaxy traz de volta alguns power-ups que mereciam muito mais destaque, principalmente o traje de sapo de Super Mario Bros. 3. Tivemos que esperar algumas atualizações para que esse power-up tão querido pelos fãs retornasse. É claro, o traje lembra bastante o traje de pinguim, que apareceu primeiro no New Super Mario Bros. Wii e também dá as caras aqui. Durante o clímax do filme, nossos heróis abrem alguns blocos de interrogação e cada um ganha um power-up diferente. O encanador escolhe o chapéu de furadeira de Super Mario Bros. Wonder e enquanto isso o Luigi escolhe o power-up de nuvem e Yoshi se transforma em um dirigível, como em Super Mario Galaxy 2. Galáxias. A gente pode não ver todas as galáxias dos jogos, mas o filme passa por várias delas. There's a huge universe out there. With a lot of galaxies. Entre elas está a Galáxia do Portal, o primeiro grande cenário que exploramos em Super Mario Galaxy, que inspirou o filme. Aqui ela se transforma em um mundo central com diversos personagens em trânsito, desde os Piantas, que vimos pela primeira vez em Mario Sunshine, até os coelhos estelares dos jogos Mario Galaxy. Peach e Toad sobrevoam brevemente a galáxia Gotícula. Quando os dois seguem para o planeta natal de Wart, passam por um prédio com o logotipo do Nintendo 64. E então tem a fase final no planeta que Bowser Jr. construiu para o seu pai, o covil definitivo dos Koopas. I demand that you release my father. Over my dead body. A história de Ninar de Bowser. Quando não está abandonando o filho para dominar o reino cogumelo e sequestrar a princesa Peach, Bowser pode ser um pai surpreendentemente carinhoso. Fine with me. Em um flashback antes de mandar Júnior para o internato, Bowser conta uma história para o seu filho na hora de dormir, com direito a fantoches. Os cenários e adereços artesanais que Bowser utiliza compartilham uma estética semelhante à de Yoshi's Island e Yoshi's Story, que tinham um tom mais voltado para o público infantil. Ambos os jogos contavam com a presença notável do Baby Bowser como antagonista. O teatro de marionetes do Bowser também lembra os jogos Paper Mario, que tem um estilo visual que pode ser descrito como uma mistura de livro pop-up com peça de teatro. Só faltou mesmo o Bowser cantar uma canção de ninar pro filho, embora Peaches provavelmente seja a única que ele conhece. Peaches, 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 peaches. Ah! Oh, yeah! E o Kiki? Logo após chegarem à galáxia do portal, Toad e Peach ficam com pena de um macaquinho perdido, que os fãs reconhecem como Yukiki. Embora esses macacos tenham surgido em Yoshi's Island, eles ficam mais famosos pela fase montanha muito alta de Mario 64. Um desses macacos roubava o chapéu de Mario, obrigando o jogador a capturar o ladrãozinho ou passar o resto do jogo sem o chapéu. Dito isso, Toad se arrepende de ter ajudado Yukiki, que rouba sua mochila. Pelo menos o macaco não leva o cogumelo. Até porque ainda existe a dúvida se aquilo é um chapéu ou parte da cabeça dele. Hey, that's it! A parachute! Personagens do cassino. Se você está procurando por easter eggs, então a cena do cassino é um prato cheio. Esse lugar funciona como um ponto de encontro para o Ward, um sapo meio malandro que usa coroa, apesar de aparentemente não ser rei de nada. Oh, princess, you're going to regret that. Ele é o líder da gangue de 8 bits. Entre os membros estão Birdo e Mauser. Curiosamente, nenhum deles foi criado originalmente para o universo Mario. Eles surgiram no jogo japonês Doki Doki Panic. Quando o verdadeiro Super Mario Bros. 2 foi considerado difícil demais para o público ocidental, Doki Doki Panic acabou sendo adaptado com a temática do Mario. No
filme Mario Galaxy, a princesa Peach usa o seu guarda-chuva contra Mauser, Birdo, Wart e os ninjas, que também eram inimigos em Doki Doki Panic. Pikmin. Indo para a plataforma de voo, Peach e Toad procuram um piloto que possa levá-los até Rosalina. Eles encontram o que parece ser uma nave espacial enorme, mas tudo depende da perspectiva. Ao afastar a imagem, nós descobrimos que a nave é, na verdade, minúscula, e os seus ocupantes são criaturas ainda menores, semelhantes a plantas, conhecida como Pikmin. A nave lembra SS Dolphin, mas o Capitão Olimar não está em lugar nenhum. De certa forma, ele está presente em espírito, já que dizem que o nome Olimar é um anagrama de Mario com um L adicionado. Olimar também tem um parceiro chamado Louie, cujo nome lembra bastante Luigi. Come on, you're not the scared guy anymore. Yes, I am! People don't change! Nintendo Super Scope. A pistola de luz Super Scope era compatível com vários jogos do Super Nintendo, incluindo Yoshi Safari. Por isso, nada mais justo que o Yoshi use o Super Scope aqui, que no filme aparece na cor azul, deixando ainda mais claro que não é uma arma real. O Super Scope também tem uma função diferente no filme, sendo usado para rejuvenescer Mario, Luigi e Toad. Yoshi, portanto, se vê na posição de babá, assim como fez em Yoshi's Island. A arma também volta a ser útil quando o Yoshi encontra o T-Rex de Super Mario Odyssey, diminuindo o tamanho da criatura realista. E cá entre nós, esse T-Rex reduzido não lembra a versão do Yoshi do filme de live action do Mario? O sistema de segurança de Bowser Jr. Os modelos dos personagens no filme são mais próximos dos jogos 3D, mas há várias referências às origens pixeladas do Mario. Na festa de aniversário da Princesa Peach, tem uma pinhata baseada no visual clássico do King Koopa de Super Mario Bros. Mais tarde, quando os heróis chegam ao planeta do Bowser, o Bowser Jr. mostra ao pai o sistema de segurança super moderno que ele montou. Long live the king! The Bowser name shall be feared once more! Oh, no! O Mario e a Princesa Peach acabam correndo por um percurso cheio de plataformas móveis e lava, algo comum em fases finais. No entanto, através da tela de segurança do Bowser Jr., Mario, Peach e o ambiente ao redor são apresentados em estilo 16-bit. No fim, tudo leva a um confronto contra o Bowser, armado com um machado em uma ponte. Mais uma referência direta aos clássicos. O Dragão da Ruína de Super Mario Odyssey. O Bowser Jr. fez a sua estreia em Super Mario Sunshine, usando um pincel mágico que permite mudar a sua aparência. Leave my mama alone, you bad man! Ele também usa o pincel para criar inimigos de tinta para o Mario enfrentar, mas isso acaba dando errado no clímax do filme de Super Mario Galaxy. O Bowser Jr. invoca o Dragão da Ruína de Super Mario Odyssey. Essa criatura roxa intimidadora pegou muita gente de surpresa com seu visual detalhado, bem diferente do estilo mais cartunesco que estamos acostumados a ver nos jogos do Super Mario. A presença do Dragão da Ruína aqui causa o mesmo impacto, mostrando ao Bowser e ao Bowser Jr. como é um monstro reptiliano gigante de verdade. Brincando com o Rob. Na Galáxia do Portal, os personagens buscam direções com o robô definitivo dos anos 80. Rob, o Robotic Operation Buddy, ou algo como o companheiro operacional robótico, era um acessório para o Nintendo Entertainment System. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Embora a ideia de ter um robô como companheiro pareça divertida, o Rob só era compatível com 2 jogos, Jeremite e Stack Up. E na prática, os 2 eram quase impossíveis de jogar, em parte por causa da lentidão do robô. Isso se você conseguisse fazê-lo se mover. No filme, o Rob continua igualmente irritante, demorando uma eternidade para indicar o caminho certo para os heróis. Apesar dessa fama complicada, ele ganhou uma segunda vida na série Super Smash Bros. Agora, ele é uma estrela de cinema dublada pelo roteirista do filme, Ed Scudder, Mr. Game e Watch. Tentando combater fogo com fogo, Luigi tenta desenhar um personagem capaz de enfrentar a família Bowser. O melhor que ele consegue é um boneco palito em 2D, com um design tão limitado quanto a sua animação. Mr. Game Watch, por outro lado, tem um poder de ataque maior do que você imagina, principalmente quando saca o seu martelo.
Uma nova geração conheceu o Mr. Game Watch quando ele se tornou um personagem jogável em Super Smash Bros. Melee. Desde então, ele tem sido um dos lutadores favoritos dos fãs. Mas a história dele é ainda mais antiga que a do próprio Mario, tendo aparecido pela primeira vez no jogo Ball de 1980. Ele é um retrô ao extremo, mas na nossa opinião, nada se compara ao clássico. Ready? Princesa Daisy. O Luigi pede pro Mario perguntar pra Princesa Peach se ela tem alguma amiga pra ele. E pelo visto, esse encontro duplo deve acontecer em breve. Em uma cena pós-créditos, Yukiki tenta realizar outro roubo na galáxia do portal. Ele, mais uma vez, mexe com a princesa errada. Mas dessa vez, não é a Peach. Daisy faz referência ao jogo Super Mario Land, de 1989, pro Game Boy. Tecnicamente, ela também já apareceu nas telonas antes, sendo interpretada por Samantha Mattis no filme Mario, de 1993. Por mais que muita gente prefira fingir que esse filme não existe, foi uma das primeiras vezes que a princesa Daisy e o Luigi foram mostrados como um casal. Come on, Daisy, you know how I feel about you, right? I want to be with you. A dupla ficou mais comum quando a princesa Daisy voltou em Mario Tennis. Fox dá uma alfinetada no Sleepy. Glenn Powell passa de pilotar um avião em Top Gun Maverick a pilotar um Warwing como Fox McCloud em Mario Galaxy. Hey, Hangman, you look good. I am good, Rooster. I'm very good. Ao encontrar a Princesa Peach e o Toad na área de decolagem, o Fox McCloud conta como foi parar ali. Em uma sequência 2D estilosa com cara de anime, ele relembra voando ao lado da equipe: Sleepy Toad, Peppy Hare e Falco Lombardi. Embora ninguém consiga fazer um giro de 360 graus como Fox, ele acaba ficando preso por ali. Fox suspeita que não estaria nessa situação se um certo Toad não fosse o seu mecânico. Se você cresceu jogando Star Fox 64, sabe que o Sleepy parece existir só para dar trabalho. Da voz irritante ao fato de precisar ser salvo o tempo todo. Pelo menos dá pra ver que os criadores do filme compartilham dessa mesma frustração. How's the R-Wing doing, Fox? Let's take it to him, Fox! Conexão entre Peach e Rosalina. Quando a princesa Rosalina fez a sua estreia em 2007 no jogo Mario Galaxy, os jogadores não puderam deixar de notar a sua semelhança com a princesa Peach. Isso não é mera coincidência, já que os desenvolvedores consideraram a possibilidade de Peach e Rosalina serem parentes. A ideia acabou não entrando na versão final dos jogos. Mesmo com a Rosalina aparecendo em vários títulos da franquia, essa conexão nunca foi oficial, até agora. Em Super Mario Galaxy, o filme, a Peach finalmente descobre as suas origens. A Rosalina é a sua irmã mais velha. Princess Rosalina, you're coming with me. Quando o perigo ameaçou o mundo delas, Rosalina enviou Peach para o Reino Cogumelo, onde ela se tornou a princesa dos Toads. Levou quase 20 anos, mas essa antiga teoria dos fãs finalmente foi confirmada como verdadeira. Ok. E aí, tem algum outro detalhe que a gente deixou passar? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.